Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nossa saudação a todos, está no ar o painel de hoje, sempre num patrocínio, num oferecimento, enfim, da Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano e Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, hoje nós vamos fazer um passeio aí, digamos, sem a câmera, enfim, mas apenas de viva voz, sobre os bairros de Erechim. Não há ninguém mais capacitado para falar sobre como é que surgiram os bairros, quantos bairros nós temos, aonde eles estão situados, quem é quem, quais são as suas principais potencialidades, quais são as suas principais características, quais são as suas principais necessidades, e não tem, como eu já disse, ninguém melhor para falar a respeito dos bairros como um todo. É o José da Cruz, que foi vereador por 4 mandatos, se eu não me engano, 5, 4, hoje 3, hoje é suplente, dá para contar então praticamente 4, né? E, enfim, o José da Cruz, uma caminhada política que eu tive a satisfação de poder acompanhar desde o início, quando a sua vontade de chegar à vereança não teve sucesso, enfim, mas nós vamos lembrar isso. José da Cruz é presidente da União da Associação dos Moradores de Erechim. José da Cruz, seja muito bem-vindo aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e te cumprimentar hoje, sempre por esse espaço, né? E de interagir com a nossa comunidade, né? E também cumprimentar, né, as pessoas que estão, os cidadãos e as cidadãs que estão nos assistindo, né? Que realmente possamos falar aqui, interagir um pouco sobre os acontecimentos, enfim, em relação à nossa comunidade, principalmente nos bairros da nossa cidade, né? Hoje, né, eu quero sempre dizer que é uma satisfação enorme. Já fazia tempo que eu não viria aqui, né? Hoje. Então, obrigado de coração pelo convite. Tá. Eu vou começar pela história do... Me permite de tratá-lo com certeza. Como Zé? Absoluta. Né? Porque Zé. A cidade inteira, nos bairros, enfim, no centro da cidade, no mundo político, o José da Cruz é conhecido como Zé da Cruz. Verdade. Zé. Tu nasceu em Erechim, Zé? Faz um resgate. Realmente, eu vou aqui em primeira mão abrir, já que tu fez essa pergunta,
Para mim, meu amigo José Ode, também me permita te chamar de Zé. Claro. Né? Te dizer o seguinte, na verdade, eu sou paranaense. Né? Nossa. Sou paranaense, nascido, na verdade, num distrito de Nova Prata, né? Interior, na época de Francisco Beltrão. Né? Até então, naquela ocasião, né, meu pai e minha mãe vieram para Erechim, para o Rio Grande do Sul, né, e se alojamos. Hoje, inclusive, naquela época não tinha ali onde é a Brigada Militar hoje, era apenas os escombros, né, que tinha as paredes, né, e ali nós se alojamos, né, com uma família de 7 irmãos, mais meu pai, minha mãe, e a minha mãe grávida também, né, gestante, uma gestação de 4 meses, então 8 filhos, né. Então, de qualquer maneira, e nós, naquela ocasião, até então, quando nós chegamos em Erechim, né, nós não tínhamos registro, né. Então, de certa forma, nós não éramos considerados cidadãos de fato, de direito, né. E foi exatamente aqui a minha mãe querida, né, com muito sacrifício, ela vendeu os seus cabelos, né. Na época tinha que pagar a certidão e também, né, o registro civil para ela poder consolidar o casamento com o meu pai e também, consequentemente, registrar seus filhos. Ela vendeu os seus cabelos para fazer o registro, então, de todos os filhos, né? Então, portanto, eu fui registrado, inclusive, né, na época, quando nós chegamos em Erechim com 6 anos de idade. Então, uma história da exclusão social para inclusão social. Como é que foi dali para frente? Tu conseguiu estudar? Como é que foi, Zé? Sim. A tua inserção lenta depois Por isso eu à me sociedade. considero hoje um cidadão erechinense, porque eu Claro. sou natural de Erechim, em função do meu registro de nascimento. Bom, claro, aí a gente vai, na verdade o estudo sempre foi uma das prioridades, né? Inclusive da minha mãe, porque eu fui órfão de pai muito cedo, né? Com 6 anos de idade, meu pai acabou falecendo logo em seguida, né? Enfim, de qualquer maneira, minha mãe, né, sozinha nos deu o alento e nos criou com muito amor, com muito carinho, né? Com muita perseverança, né? Que é o que nós temos até hoje, herdamos isso dela, que é a humildade, é o caráter, é a forma de nós agirmos com as pessoas. E então, dizendo isso, trazendo da exclusão social para a inclusão social, começamos então, claro, com o registro de nascimento, né, poder então ser matriculado a uma escola e começar também a estudar, mas no mesmo tempo nós tínhamos que também logo adiante ajudar também no sustento da família. O que tu chegou a fazer assim, de trabalho? Olha, em primeiro lugar eu fui vendedor de picolé na fábrica Gaick, né, do seu Otávio Gaick, né, com a dona Dileta Gaick, que recentemente, né, partiu deste plano para o outro, né, com 92 anos de idade. E uma senhora fantástica, o seu Otávio, né, nos abrigou e a gente, né, mais o Isaías, o Davi, uma família fantástica que até hoje leva o legado, né, hoje lá com certeza. Com os filhos e netos tocando então a fábrica de picolé Gaick, né, que hoje ela está aí instalada ainda ali na Castro Alves, né? E para mim é uma honra, com 9 anos de idade eu já vendia, né, picolé para poder ajudar no sustento da família, né? Uhum. E assim por diante. Depois fui trabalhar na padaria Bom Pastor, né? Com 12 anos de idade já assinei a minha carteira de trabalho, naquela época permitia, né? Era uma carteira de trabalho de menor, né? De menor, com meio salário mínimo, né? Mas aí, na época... Eu também tive isso. Isso, ótimo. E naquela época, né, Zé, foi uma coisa interessante, porque a minha mãe que acertou o salário, acertou, né, tudo lá com o meu primeiro patrão de carteira assinada, que foi o Leonel Bueno, né? E a dona Doralina Bueno, né? Então, lá na Avenida Farrapos, né? Era uma padaria muito tradicional na cidade de Erechim, né? Uhum. Então foi meu primeiro trabalho, né? Eu não digo emprego, eu digo trabalho, né? Porque a gente
precisa procurar é exatamente isso para fazer. Então, de certa forma, lá eu consegui ficar vários anos, né, com aquela família maravilhosa, né, e depois sair para buscar outros voos, mas de qualquer maneira dizer que ali a gente conseguiu, né, também ajudar no sustento da família, ou seja, além de ganhar meio salário mínimo, a gente trazia naquela época 2 pão d'água, né, era pão enorme para casa, né, e ainda fora os retalhos de doce que a gente conseguia entre folhado, rocambole e tantos outros doces que naquela época era vendido e muito, né? E levava para casa para o sustento também dos nossos irmãos, enfim. Então foi uma vida assim bem sofrida, mas sempre com dignidade, acima de todos, né? Nós moramos ali também no Morro da Polícia, né? Que hoje é considerado mais conhecido como Morro dos Cavalos, né? Naquela ocasião tinha usina, enfim, ali. Foi ali que eu passei a maior parte da minha infância, né? E é isso, é uma infância bem sofrida, né? Mas com muita dignidade, com muito amor. A minha mãe era uma mulher fantástica, maravilhosa, uma mulher de boa índole, né? Ela nunca dependeu do poder público, na verdade, ela sempre foi em busca do seu sustento, né, como faxineira, né, como pessoa que, né, fazia o seu trabalho com dignidade, né. Depois ela conseguiu também um trabalho no antigo Polivalente, hoje Érico Veríssimo, né, como zeladora e assim por diante. Então, ela nos criou sempre na humildade, sempre da forma, né, de nos respeitar as pessoas acima de tudo, né. Eu acho que é isso, é construir pontes, construir a vida. E é assim que a gente também começou também a construir mais, digamos, entendendo da melhor forma possível como é importante também construir a vida em conjunto, ou seja, no coletivo. Zé, como é que você deu o teu ingresso, digamos, não sei se é paixão, o teu amor, enfim, a tua vocação, dá para se dizer assim, pela política? Como exatamente. É que foi, voltando o mais que tu puder. Isso. Em primeiro lugar, a gente foi morar também ali no bairro São Cristóvão, na época, na antiga Vila Operária, né, que se chamava naquela ocasião, né, na época da Irmã Consolata, né. Então, a necessidade foi ali já de iniciarmos um trabalho lá em 1989, com a Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, né, juntamente com a sempre, né, e eterna presidente, né, Maria da Rocha Castanho, né, a Negrinha, que se chamava naquela ocasião, hoje também já está em outro plano, né. Mas se viu a necessidade de nós começarmos a nos organizar enquanto sociedade civil organizada. Naquela época, o então ministro Nelson Proença, né, era da Previdência e também da Ação Social, e aí se criou digamos, um programa, né, para auxílio para as pessoas mais carentes, que era um tique de leite, né, onde você era distribuído pelo Ministério da Saúde via Prefeitura, e a Prefeitura distribuía para as associações de moradores, que as associações que detectavam as pessoas mais carentes nos seus bairros para poder distribuir, então, 30 tiques de leite mês, né? Então, para que as famílias pudessem, pelo menos, alimentar ali, né, as suas crianças, os seus bebês, enfim. Era um leite de saquinho normal, entendeu? Ia no bar, ou ia no armazém, ou ia no mercado com um tiquezinho de leite e pegava o leite para levar até a sua família, ou seja, para dar o sustento, né, necessário, além, o complemento, na verdade, né, que era o leite. Então foi um trabalho que nós começamos a desenvolver desde aquela ocasião, né? E oficialmente, né, em 1991, aí nós resolvemos, com um grupo de pessoas, né, fundar a União das Associações de Moradores de Erechim, a UAME, para que nós pudéssemos fazer e agregar mais, né, bairros da cidade. Claro que lá, na época, já
tenho que deixar bem dito aqui, uma questão de senso e de justiça, que já existia a Associação de Moradores então, do bairro São Cristóvão, do bairro Presidente Vargas, do bairro São Vicente de Paulo, né, do bairro Progresso. Então são os bairros mais tradicionais e mais antigos, né, da nossa cidade. E assim por diante nós fomos construindo depois da criação da UAME, né, fundada em 25 de setembro, 25 de setembro, então agora, dia 25 deste mês, completará 32 anos a nossa grandiosa entidade, UAME, a União das Associações de Moradores de Erechim, o UAME, que muitas vezes as pessoas nem sabem, né, qual é o trabalho, qual é a finalidade, né, desta entidade grandiosa, que é o intuito de organizar a sociedade, né, organizar as associações para que elas possam ir em busca, né, de melhoria, né, no seu território, no seu bairro, na sua comunidade, né, de melhorias para a sua comunidade. Isso é importante. Eu tinha te perguntado sobre o teu ingresso na política, mas não sei se tu quer deixar a política à parte, ou de lado, e vamos falar então especificamente sobre a União da Associação dos Moradores de Erechim. Tu foste o primeiro presidente, é isso? O primeiro presidente foi exatamente a dona Maria da Rocha Castanho. E eu fui vice dela naquela ocasião. Isso e lá em 1991. E logo em seguida, depois, ela passou o bastão para mim, né? O objetivo era assim, como vocês tinham reuniões mensais, semanais? Mensais. As nossas reuniões eram mensais, né? Nós fazíamos assembleias, né, gerais, inclusive na Câmara de Vereadores, ou algum bairro ou outro, exatamente para discutir sobre segurança, educação, saúde, saneamento. Né? Naquela época, o saneamento básico era céu aberto, né? Então era muito difícil, eram poucas artérias, ruas que tinham, né, esse tipo, mas nos bairros como um todo, né? Haja visto o próprio bairro, hoje bairro Progresso, né, conhecido, né, de um berço de trabalhadores, como todos os demais bairros também da cidade, mas naquela ocasião tinha aquelas galerias todas, né, de forma toda abertas, né, e além disso, muito alagamento se dava naquela ocasião, e além disso, o esgoto também que se corria nas ruas de céu aberto. No Presidente Vargas, no bairro Presidente Vargas, idem, no bairro São Vicente de Paulo, idem, enfim, em todos esses bairros. Então nós começamos a entender que se melhorar essa questão, né, das instalações, da melhoria, né, no saneamento básico, também é prevenção de saúde, né? E tantas outras questões. Discutimos muito sobre segurança pública, discutimos muito sobre saúde, muito sobre educação. Quer dizer, cada vez nós tínhamos uma assembleia temática para discutir um tema X ou Y. Mas conseguimos, naquela época, né, nos anos 90, né, poder, eu acredito que foi um dos momentos mais gloriosos, inclusive, da UAME, inclusive com o teu apoio, Zé, quando você estava, né, é jornalista muito bem conceituado, que eu tenho um grande respeito e carinho por ti, porque foste você o primeiro que me deu a oportunidade de começar a divulgar, né, o trabalho, né, da União das Associações de Moradores de Erechim, no então jornal A Voz da Serra. Exatamente. Isto facilitou, digamos, a criação da UAME, ela aproximou os bairros do poder público? Sim, ela aproxima, porque a UAME, ela na verdade, ela é uma entidade mãe, ela agrega todas essas associações, né? E claro que diante disso tudo, né, a cidade também foi crescendo, né? Foi se desenvolvendo e também foi, então, vendo a necessidade da forma que ia se instalando um loteamento no bairro X ou Y, da criação de novas associações de moradores, tanto é que haja visto hoje nós temos 58 bairros oficiais na cidade de Erechim, né? Então, para ver a dimensão, né, depois de 3 décadas, né, o crescimento, digamos assim,
da cidade como um todo. Embora que diminuiu a questão habitacional, né, a questão do censo, diminuiu a questão, né, das pessoas, enfim, na cidade de Erechim, mas os bairros espalhou bastante e assim existe essa necessidade, ainda existe, né, mas nós estamos trabalhando muito ainda nessa organização. Estamos praticamente com 90% das associações de moradores hoje, com toda a documentação, com todas as alterações estatutárias em dia, até para que elas possam também poder fazer, né, parceria com os poderes públicos, seja ele poder executivo, legislativo e poder judiciário também, inclusive com o Ministério Público. Os bairros, digamos assim, constituindo associações, eles têm que ter, então, um aspecto legal para reivindicar alguma coisa, ou como é que é isso? É o mais importante, porque tu trabalha de forma organizada, né? Na verdade, eu sempre tenho dito, e aqui... Tem que ter uma diretoria? Tem uma diretoria, né? Tem o presidente... Cada né? bairro? Cada bairro. Tem o presidente, seu vice, tesoureiro, secretários e também o conselho fiscal, né? Efetivo. Quer dizer, existe, além disso, um CNPJ, é uma empresa sem fins lucrativos, né? Que vai em busca, né, exatamente do bem comum. Mas como é que você dá a escolha enfim, de quem vai comandar ali? Através de edital. Quando a gente faz a fundação de uma associação, a gente apenas faz a divulgação, né, no local, ou seja, no território, no bairro, e aí, no momento que se faz um estudo, né, digamos, de um estatuto, né, social para a entidade X ou Y, né, aí se dá, se os moradores entendem a necessidade, né, que são chamados sócios fundadores, né, entendem a necessidade, então a gente faz então, o ato de fundação desta associação e o primeiro ato é a aprovação do estatuto para depois, posteriormente, então, eleger a primeira diretoria do seu bairro. Cada bairro tem um estatuto Cada bairro particular? Tem o seu estatuto, quando já tem o seu estatuto, só tenta manter em dia, né? Cada 2 anos, a sua renovação da diretoria. Mas cada bairro tem o seu estatuto. E é uma outra coisa que é interessante, né, se ater, que a gente tem que estar sempre muito ligado à questão da legislação atual, né? O Código Civil Brasileiro que comanda essa questão. Por exemplo, nós temos no artigo 53 e 61 do Código Civil Brasileiro todo que rege a forma da sociedade civil organizada, como deve, né, elaborar um estatuto social, né, e além disso o artigo 70 da Constituição Brasileira também. Então, é tudo regido dentro dessas normalidades para você poder, então, criar uma associação ou manter aquelas que já são existentes. Então, é um trabalho muito árduo, muito difícil, que muitas vezes as pessoas entendem que é apenas ir lá fazer a eleição da Associação de Moradores, mas tem a parte jurídica, né? Tem que ter a parte contábil, né? Então, é um trabalho que também demanda de muito tempo. E esse trabalho a UAME tem realmente, né, digamos, atendido. Então, claro, você sabe que eu passei também por um processo de enfermidade e naquele momento, né, eu acabei, muitas vezes, mesmo com muita dificuldade, algumas associações se mantendo e algumas não. Então, porque, na verdade, a sociedade como um todo ela é muito desinformada ainda, né, e nós precisamos estar sempre informando e se não tem uma pessoa que vai lá e incentiva, né, as pessoas a se organizarem, fica desta forma. E aí o indivíduo tem muitas vezes aquela vontade de ir lá, porque eu sou amigo do prefeito, porque eu sou amigo do vereador X ou Y, entendeu? Ou sou amigo do vice-prefeito ou do secretário, ele vai pessoalmente. Mas ele tem que entender, eu sempre digo assim, que todos nós, enquanto cidadãos, nós temos que entender que a partir do momento que nós se organizamos em prol de uma causa, ela é muito mais fácil, né? Eu sempre tenho dito, eu não trabalho com a palavra eu trabalho com a palavra nós, porque a partir do momento que o nós, né, está discutindo,
algumas prioridades necessárias no seu território, na sua localidade, no seu bairro, ou eu já está incluído dentro desse processo. Então é tudo através de uma discussão, a Assembleia é soberana, né? Então a diretoria tem esse respaldo para ir em busca de prioridades, né, de melhoria, né, no seu bairro. E uma coisa mais importante que eu sempre digo, eu sempre tenho pedido para que os moradores apoiem as associações de moradores, as entidades de classe que ali, né, têm e são existentes no seu bairro, porque é a única forma de nós realmente resgatar cada vez mais a nossa cidadania é através da organização social. Não tem uma outra forma. Zé, desculpe eu insistir, não sei se eu entendi bem. Cada bairro constitui uma associação ou, digamos, determinada região engloba algumas associações de bairros? Cada bairro tem uma associação de moradores. Claro que nós temos tipo o bairro Centro que não tem associação de moradores, não é verdade? Tem alguns bairros ainda que estão surgindo que ainda não se tem, né? Mas de qualquer maneira, já praticamente, por exemplo, lá em 2015, ainda quando eu estava vereador, né, nós criamos uma lei, né, onde nós, de 32 bairros, foi criado mais 26 novos bairros da cidade de Erechim, né? Então, por isso ficou, né, 58 bairros da cidade. De 2015 para cá. Sim, no dia 30 de novembro nós aprovamos na Câmara de Vereadores, né? E no dia 2 de dezembro o prefeito, então prefeito naquela época, Paulo Alfredo Poli, sancionou a lei pela a urgência que, na verdade, tinha que ter feito naquela época, e foi a UAME que fez todo esse trabalho, tanto de audiências públicas, né, tanto com as autoridades, no modo geral, convidando o Ministério Público Estadual, Federal, juízes, enfim, fizemos todo um trabalho, a CDL, a CIE, todas as entidades de classe, né, o Poder Executivo, o Legislativo, para discutir tudo isso, e além disso fizemos audiências, digamos, assembleias em todos os bairros da cidade, para que pudéssemos então fazer a delimitação, né, do bairro e também a denominação dos bairros. Porque, por exemplo, nós tínhamos muitos bairros que era denominado como bairro, mas oficialmente não existia no mapa. E aí o Correio, na época, ele queria implantar os CEPs da cidade de Erechim, e começou aquela onda da internet, o pessoal começou a comprar, né, via online, comprar na internet, e tinha esse tipo de problemas. Não conseguia porque não tinha um CEP da rua, não tinha... E aí o Julinho, inclusive, da Secretaria de Obras, disse, faz 12 anos que se pede, né, o Correio para que nós pudéssemos, né, organizar. E eu tenho certeza que vocês enquanto AME, vocês têm condições e capacidade de interagir com a comunidade, não tem pessoa melhor para fazer esse trabalho, e nós começamos a desenvolver esse grande desafio, que realmente hoje, graças, né, à União das Associações de Moradores, ao AME, hoje, todas as ruas de Erechim têm CEPs, né? Tem o CEP da cidade, quer dizer, cada rua tem o seu CEP, cada um tem o seu endereço, né? Quer dizer, a sua identidade, na verdade, né? Então, porque naquela época, por exemplo, nós tínhamos alguns condomínios que não poderiam comprar, na época compravam, tinham dificuldade, tinham que colocar num outro endereço, né, para poder receber a mercadoria, porque não ia até a sua residência. Então foi um trabalho grandioso que nós fizemos naquela ocasião, que passou despercebido, mas que nós o fizemos. Por isso que estamos sempre de consciência tranquila, é um trabalho voluntário, muitíssimo difícil de fazer, mas por outro lado é muito gratificante para quem faz, né, e faz as coisas acontecer na nossa cidade, principalmente nos nossos bairros da cidade. Então são 58 bairros, oficiais, né? Afora o centro, né? A UAME então tem uma participação bastante importante no surgimento de novos bairros, é isso? Junto ao poder público, porque eu já vi pessoas que criticam o surgimento de novos bairros, a expansão da cidade, né? E no sentido de que, mas quem é que vai
não tem saúde, não tem táxi, será que vai ter segurança, será que vai ter iluminação, será que vai ter, enfim, a infraestrutura básica, né? O senhor é favorável a essa expansão? Sempre, sempre. Tanto é que nós, dos 58 bairros da cidade, hoje oficiais, a gente fez uma previsão, assim, no mínimo 30 anos, não precisa mexer no mapa oficial do município. Essa foi a nossa intenção naquela ocasião. Por quê? Porque no surgimento de novos loteamentos já está delimitado as áreas, né, que naquela ocasião dava quase 70 quilômetros quadrados da cidade de Erechim, né, o plano diretor que podia, né, que era a área urbana da cidade, onde poderia então criar os novos bairros. Então tem muitos loteamentos hoje surgindo, mas já dentro do contexto do bairro oficial. Sim. Né? Justamente não precisa mais estar, né, neste momento, criando novos bairros. E se por acaso extrapolar, digamos, a fronteira do bairro, o cara vai fazer, digamos, surge uma casa, 2 casas, 10 casas, para lá do bairro, vamos supor. Para lá nós temos... o loteamento determinado já engloba, digamos, aqui vai ser o bairro X. Isso, é que na verdade nós trabalhamos, graças a Deus, numa sociedade, né, livre, né, independente, né, e do Estado de Direito Democrático, onde a comunidade, eu sei que há muitas pessoas que criticam, né, tantos bairros da cidade de Erechim, mas é só ir em Caxias do Sul, em qualquer outra cidade, entendeu? Muitas vezes tem 2 ruas que se chama bairro, ou são associação de moradores por 2, 3, 4 quadras da cidade. Por quê? Porque entende a necessidade de organizar. Então, essa liberdade de expressão, essa liberdade de se organizar é de dos cidadãos, né? E nós, enquanto sociedade civil organizada, nós temos muitos deveres, sim, mas muitos direitos também que temos que ir em busca. Eu acho que se nós não irmos em busca, eu sempre tenho dito, e isso que eu tenho feito nas palestras, inclusive, e nas assembleias nos bairros da cidade de Erechim, é que o prefeito, ele não mora em todos os bairros da cidade. Ele mora em um. O vereador, né, os vereadores da nossa cidade, também não moram em todos os bairros, eles moram em um. Né? E os secretários idem. Então, se nós não irmos em busca, enquanto sociedade civil organizada, e que não é uma tarefa fácil, viu, Zé? Te digo de coração, para quem não está nos assistindo, é muito difícil hoje, tanto é que de 10 a 12 anos para cá, está cada vez mais difícil de nós termos voluntariado que queiram abraçar essa causa. Né? Porque, por causa de quê? Por causa, muitas vezes, além de não ter, né, a remuneração, que eu acredito que é desnecessário quando você faz o bem, sem olhar quem, e trabalhando para uma sociedade no bem comum, mas, de qualquer maneira, muitas vezes criticado por esse trabalho que se faz. E olha, se formos analisarmos, e eu quero aqui reportar, né, um amigo meu, quando ele foi secretário de obras do município de Erechim, na época do então prefeito Luiz Francisco Schmidt, de 97 a 2000, que lá em 98, mais ou menos, lá no bairro São José, numa assembleia, ele disse, olhe bem, nós temos que realmente avaliar, né, a cidade antes da União das Associações de Moradores e pós-União das Associações de Moradores, a UAME. Por quê? Porque ela evoluiu, ela fez com que nós enxergássemos melhor, né, o contexto da cidade como um todo. Tanto é que na negociação que tivemos já no primeiro embate, foi na administração do então prefeito, primeiro o então prefeito Eloy João Zanella, né? Posteriormente ao prefeito Eloy, tivemos então a gestão do prefeito Antônio Dexheimer. Aliás, fez uma gestão fantástica naquela ocasião, né, com aprovação de 94%, né, da população naquela ocasião. E se tivesse, eu arriscaria aqui dizer, se tivesse reeleição naquela época, com certeza, né, então prefeito Antônio Dexheimer seria reeleito pelo trabalho magnífico que fez, principalmente nos bairros que não tinha calçamento, não tinha saneamento básico, enfim, tantas outras coisas, não tinha escola, enfim, não tinha posto de saúde. Então,
E naquela ocasião, nós, numa conversa, né, enquanto direção da UAME, ele entendeu que tínhamos que criar, então, e foi uma proposta nossa, da descentralização do poder, né? Que aí começou a sair, né, exatamente o poder de dentro da prefeitura para os bairros. Ouvir a sociedade, ouvir a população. E aí começamos a fazer um trabalho mais diversificado, ele levava todos os secretariados, e naquele momento, quando né, o presidente da Associação de Moradores, ou a diretoria lá, alguém que estava representando a diretoria naquele momento, naquela audiência pública, né, falava das necessidades, das reivindicações, lá ele determinava na hora para cada secretário, então, tomar as suas decisões e resolver as prioridades que a liderança estava pedindo naquele momento. E é isso. E daqui lá para cá nós tivemos várias evoluções, inclusive com o prefeito Eloy João Zanella também, posteriormente, né, ao Antônio, né, e depois foi sempre, nós tivemos uma boa ligação com o poder público, né, com o prefeito Paulo Alfredo Polis também, que foi feito o orçamento participativo, que foi uma coisa grandiosa naquela ocasião e que realmente deu, né, um espaço maior de participação aos cidadãos. Enfim, de qualquer maneira, estamos ainda em aberto, algumas associações que precisam ser organizadas, mas diria de passagem hoje, 90% das entidades, das associações já estão em dia, porque a UAME tem organizado, né, exatamente entendendo da necessidade de muitas reivindicações que ainda é preciso ser feito. A gente tem acompanhado 3 décadas o que foi feito e o que deixou de ser feito. Então muitas coisas, né, evoluiu e muitas coisas ainda precisa melhorar. No próximo bloco nós vamos abordar um pouquinho disso aí. Eu, francamente, eu não me lembrava dessa descentralização que era, se eu não me engano, levar a prefeitura, enfim, com o secretariado, né, para os bairros. Isso realmente aconteceu, né? Aconteceu, exatamente. Eu não estava lembrado disso, foi 94, na gestão do prefeito. Em 94 foi Antônio Dexame. Né? Não estava lembrado disso aí. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Estamos conversando hoje aqui com José da Cruz, presidente da União das Associações de Moradores de Erechim. Nós vamos fazer o nosso intervalo, como eu disse, e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta hoje recebendo prazerosamente aqui o José da Cruz, como eu disse antes, Zé da Cruz, que é o presidente da União das Associações de Moradores de Erechim, a UAME, que existe desde 1991. Não sei se é possível, se as necessidades, as necessidades mais urgentes de cada bairro são mais ou menos uniformes, comuns, ou gostaria que o senhor discorresse um pouquinho. Na verdade, Zé, eu gostaria de dizer o seguinte: cada bairro tem as suas particularidades, né? Alguns bairros um pouco mais carentes, outros mais estruturados, mas todos os bairros têm as suas particularidades. Muitas conquistas já, né, feitas, né, conquistadas, né, através de diálogo com o poder público municipal, com o Poder Legislativo, né? Mas
muitos ainda há o que fazer, né? Principalmente onde existem novos bairros, novos loteamentos sociais, né? Onde há novos loteamentos, aí há uma necessidade maior de uma estrutura maior, inclusive de escola, né? Eu diria não UBS, porque a UBS a gente tem que entender que eu acho que Erechim já está de bom tamanho, né? De espaço físico, né? O que nós precisamos daqui um pouco é melhorar um pouco mais a questão do atendimento como um todo. Mas, de qualquer maneira, segundo a Organização Mundial da Saúde, preconiza que cada 10 mil habitantes, uma UBS. Então, nós estamos já ultrapassando, porque nós temos 12 UBSs no município de Erechim, mais uma instalada no presídio municipal, então nós somos em torno de 13 UBSs, então estamos bem servidos e de espaço físico. O que nós precisamos daqui um pouco é melhorar um pouco a estrutura na questão mais dos encaminhamentos, principalmente na atenção primária, na média complexidade e também na alta complexidade, que são onde mexe com o sentimento das pessoas. A questão saúde é uma coisa fundamental e primordial que temos que melhorar sempre. Eu sempre tenho dito que saúde não é para dar lucro, saúde é para curar, né, as pessoas. Vamos falar um pouquinho de ônibus. Ônibus também é uma outra necessidade gigantesca que precisa melhorar e muito, né? Principalmente nos bairros mais distantes, que hoje, eu diria, os loteamentos que estão sendo formados, né, também tem que ter essa capacidade, por exemplo, de expandir, né? Também as frotas de ônibus, ou seja, os itinerários de ônibus, né, aonde o ônibus não passa, que muitas pessoas têm que andar 500 até 1 quilômetro para poder pegar um ônibus. Então nós temos que ainda fazer uma logística nesse sentido. Acredito que agora, né, com a mobilidade urbana que foi criado, né, e que foi estudado e que foi aprovado, eu acredito que nisso está contemplado também, né, os bairros da cidade e esses loteamentos novos que estão surgindo. Uma outra questão também é a questão da iluminação. Nós precisamos melhorar ainda muito o acesso, principalmente. Claro que a cidade está linda com as lâmpadas LED, né, aonde os bairros existentes, mas alguns acessos ainda de alguns loteamentos novos ainda tem muita dificuldade nesse sentido do acesso, digamos, até o bairro, até o loteamento, ou seja, até o bairro. Água, saneamento, internet. A internet tem muita dificuldade ainda, porque a reclamação dessas companhias, enfim, de telecomunicação, ela é muito complicada, porque ela sempre diz que no contrato com a Anatel tem 20% ali que eles podem, né? Então, tu vai no bairro, por exemplo, no bairro Cotrel, né? Tu pega o bairro Cotrel, o bairro Jabuticabal, o bairro Paiol Grande, pode pegar lá o bairro de Moliner, tu pode pegar outros bairros da cidade, até o bairro Petit Village, Progresso, Cristo Rei, o Presidente Vargas, o Agrícola, tem vários bairros que o sinal é muito ruim, entendeu? Claro, aí força né, a família contratar o serviço, né, digamos, de instalar na própria casa, porque senão não tem sinal nem sequer para uma linha telefônica, né? Não, o celular não pega, está sempre fora de área, e é isso, né? Então, tem muitas dificuldades nessas, e é difícil falar com essas pessoas também. É muito difícil, é complicado, né? Então, eu sempre tenho dito, a água, também, eu acredito que a água, a Corsan tem feito sim o seu papel, eu sou, ao contrário de muitas coisas que se falam por aí sobre a Corsan presta um bom serviço, apesar que terceirizou muito serviço, e tem, na minha concepção, principalmente para as famílias de baixa renda, tem prejudicado muito nessa questão, porque ninguém sabe as dificuldades de cada família que tem passado. Nós passamos aí num processo pandêmico, né, de pandemia, e que muitas famílias ainda não conseguem sair dessa zona de pobreza, dessa zona, né, digamos, de desconforto financeiramente, e que muitas vezes fica lá, né, sem, por causa do pagamento, corta a água, né, demora
alguns até 72 horas para religar, porque é uma empresa de Passo Fundo que vem fazer o serviço de religamento e ligamento na cidade. Então isso eu acho um absurdo. Tem que mexer, é a associação? Na associação ela faz o papel dela, só que a associação faz o papel Sim. dela, mas na verdade isso é uma coisa ditada de governo, né? Ou seja, a Corsan é do governo estadual, então, portanto, era em tese, né? Porque Sim. agora está privatizada, mas em tese a maioria do serviço foi já terceirizando aos poucos, né? Então a Corsan também tinha pouco poder de domínio já nessa questão toda. Mas eu acho um absurdo, tem muitas coisas que ainda tem que melhorar. Não sei se já abordou escolas. Escolas também nós estamos até bem servidos de escola, mas tem que começar a se pensar num projeto maior, ampliar mais, principalmente nesses bairros, né, que estão mais distantes, digamos, os loteamentos que foram criados nos bairros, que eu volto a dizer, que já foram denominados e que precisa estar pensando uma logística maior nesse sentido de levar a escola mais próximo, né, dos cidadãos. Segurança pública. Segurança pública, né, se formos analisar, se ver pelo contexto, a nossa cidade, ela é uma cidade, né, maravilhosa para se morar, mas mesmo assim nós temos alguns problemas pontuais de segurança pública, né? Ok. Asfalto ou calçamento? Ela tem melhorado e muito, mas tem muito ainda o que melhorar. Pontos de táxi tem em alguns bairros? É que hoje tem a questão dos aplicativos, Sim, né? Então, mas na verdade... De repente tu está num bairro lá que não pega daí. Exatamente. Na verdade, ponto de táxi também, nesses loteamentos novos, mais distantes, não tem ponto de táxi, né? Mas a população tem se virado com aplicativo, ou chama lá o seu táxi de preferência, enfim, de certa forma. De madrugada tem que ir para um hospital, como é que faz? Difícil, só desta forma. Ou tem carro próprio, né? Ou pega uma carona com o vizinho, com a vizinha, entendeu? Ou até mesmo com um parente, ou até mesmo vai ter que se virar. Torcer para que a internet funcione para chamar Torcer para que a socorro. internet funcione para poder chamar, né, daqui um pouco um serviço de emergência. Quer dizer, temos sim, como a cidade vai crescendo, também existe também as necessidades básicas que também tem que ser ampliadas. Uhum. José da Cruz pretende voltar, digamos, a concorrer? O que o senhor pretende? Vamos falar de política um pouquinho, porque o senhor sempre esteve ligado a essas duas coisas, essa consciência social, essa conscientização social que o senhor me parece que traz de berço, tá? Sim. Né? E tem mostrado na prática isso, e também o lado político, que acabam, no fim, meio que se juntando. O senhor pretende fazer campanha o ano que vem, vai concorrer a algum cargo? O quê? A questão social, para mim, sempre foi uma coisa que está no sangue, né? Eu acho que é pela minha vida, né? Pela forma que a gente cresceu e viveu, e vendo muitas injustiças, né? A gente sempre clama por justiça, por isso que a gente está sempre trabalhando na organização social. E na questão política, ela se ajunta, né? Porque tu também precisa estar lá, né? De uma forma ou de outra, buscando um espaço para que esse espaço também possa ser preenchido, né? Para que essas pessoas possam também ser ouvidas, né? Tenha vez e voz, né? E então esta é a forma. Claro que o ano que vem temos eleições, né? E eu sempre digo assim que o futuro a Deus pertence, né? Então a gente não sabe nunca o dia do amanhã, porque o dia do amanhã pertence a Deus, né? Mas eu particularmente, claro, a gente tem sonhos, e todos nós temos que ter essa capacidade de sempre sonhar. O senhor tem sonhado com o quê? Olha, a gente sonha, né, com muitas coisas, né, nesse sentido, mas com os pés no chão, sendo muito realista, entendeu, Zé? Eu acredito que temos lá condições daqui um pouco de estarmos, né, agregando, né, e somando, né, numa sigla partidária, pelo qual a gente possa ter um grupo que realmente pensa, né, a cidade, pensa o coletivo, pensa o social, enfim, tem que também estar dentro desses parâmetros que nós acreditamos a vida inteira, que é sempre em defesa dos cidadãos, principalmente das pessoas que mais precisam. Eu sempre tenho dito. Fechado, obviamente, com esse interesse pelos bairros e tal.
Qual é a sua relação hoje com o prefeito Paulo Pollis, politicamente falando? O prefeito Paulo Alfredo Pollis, ele é um cidadão assim bem dinâmico, né? Ele é audacioso, né? É uma pessoa que tem uma personalidade política assim muito grande. Eu sempre tenho dito que o Pollis, eu digo para ele, vou dizer aqui publicamente, ele é um trator, na verdade, né? Ele é uma patrola. Ele não tem, sabe, ele tem muito dinamismo, né? Isso está no sangue, na veia dele, né? Essa parte política de fazer com que as coisas aconteçam e que a cidade cresça. Claro que muitas vezes no serviço público o cobertor é curto e muitas vezes não tem como tu resolver o problema de toda a sociedade, mas tenta então daqui um pouco focar em alguns pontos fundamentais e mais necessário trabalhar essa questão. Então eu tenho o prefeito Paulo Alfredo Pollis como um bom cidadão, uma pessoa que pensa nas pessoas e que realmente, claro, não basta só a máquina, né, locomotiva, que é o prefeito, que tem aquele entusiasmo de fazer com que as coisas aconteçam, mas é a ópera como um todo, ela tem que tocar, entende? Então, o prefeito tem uma boa equipe de trabalho e eu acredito que dentro da liderança dele tem demonstrado assim muita eficácia na cidade de Erechim e o crescimento tem grande. Aliás, todos os prefeitos, sempre quero deixar aqui bem claro, para fazer justiça, né? Enquanto União das Associações de Moradores de Erechim, a UAME, pelo qual ainda sou o presidente, né? Dizer que todos os prefeitos sempre nos respeitaram enquanto sociedade civil organizada e todos os prefeitos, no seu tempo, fez a sua parte, né? E deixou também o que fazer. E não vai ser diferente com o prefeito Paulo Alfredo Pollis. Ele vai fazer a parte dele, mas também vai deixar o que fazer. É uma coisa natural e normal, né? Porque a cidade cresce, né? O senhor não está mais no MDB, o que houve? Não, eu saí do MDB na época por uma questão, né, digamos assim, mas não foi. Eu deixei muitos amigos, aliás, grandes amigos, né? Apenas foi uma opção minha de me desfiliar do MDB naquela ocasião, mas é um partido que eu só tenho a agradecer porque tive 3 mandatos gloriosos, né, como vereador, né, no MDB e também fui 2 vezes presidente da Câmara de Vereadores, né, assumi 2 vezes como prefeito em exercício, né, assumi também a Delegacia Regional de Saúde. Então eu só tenho a agradecer ao partido, né, ao MDB, né, pela parceria e foi uma decisão pessoal minha na época de me desfiliar do partido, mas, claro, ao contrário de algumas lideranças que não entendia que eu não deveria ter saído. Mas é isso. Mas a política é dinâmica, né? A política você consegue fazer com que ela... Mas o senhor está sem partido hoje, né? Sim, hoje sim. O senhor está sem partido e o tempo está correndo, é preciso se filiar. Pode dar uma palhinha aí de onde é que o senhor vai... Olha, a tendência mais... Na verdade, meu amigo Zé, com todo o carinho que tenho por você, né, e as pessoas que estão nos assistindo, dizer para ti que a gente tem recebido convites de vários partidos da cidade de Erechim, porque a gente não é uma pessoa radical, né? A gente é uma pessoa que sabe construir pontes, então eu consigo agregar e estar conversando com vários partidos, né? E também com vários segmentos da sociedade. Então isso é fundamental. Tu tem que estar sempre aberto ao diálogo, né? Acima de tudo, né? Então eu acredito que nós estamos ouvindo, né? E isso é fundamental. Tenho um grupo importantíssimo também, que é o União Brasil, que surgiu e que está surgindo, que eu tenho conversado e muito, né, com nosso amigo lá, hoje presidente do União Brasil em Erechim, né, nosso amigo Arcindo Festugato, né, empresário aqui da cidade de Erechim, e também com outros membros, né, da executiva, né, provisória da União Brasil, que é um partido que eu acredito que pode fazer a diferença na cidade de Erechim, né, porque tem um espaço importante para trabalhar e é um partido que não é nem extrema-direita e nem extrema-esquerda. Eu diria que ficaria dentro do senso do que a gente pensa, que a gente tem que fazer mobilização, a gente precisa reivindicar, né, de uma forma ordeira, de uma forma tranquila, né, e consistente diante daquilo que queremos. É possível, né?
e tantos outros partidos que ainda tem conversado. Qual é o bairro que o senhor mora? Ou está morando aqui pelo centro? Na verdade, hoje eu estou morando... Não precisa da rua nem nada. Mas... Não, hoje eu estou morando, na verdade, no bairro São Cristóvão, né? Mas já morei em vários bairros da cidade de Erechim, né? Eu sou um verdadeiro defensor dos bairros, né? Tanto é que a gente é conhecido como a voz dos bairros, né? Então, de qualquer maneira, eu vou defender sempre, né, as comunidades, independente de onde eu estiver morando. O mais importante é nós sabermos caminharmos em busca de soluções dos problemas de uma forma ordeira e organizada. José da Cruz, presidente da UAME, muito obrigado pela entrevista aqui e cumprimentos pelo trabalho. Eu só tenho a agradecer, muito grato, né, de coração, Zé, por esse espaço, né, que você está nos dando, também a TV Erechim, para que a gente pudesse falar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu aí já há mais de 3 décadas na cidade de Erechim, de forma voluntária, de forma, né, ordeira, mas de certa forma muitas vezes exige muito sacrifício, mas por outro lado é muito gratificante. Então, muito obrigado pelo espaço e que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado a todos de casa, boa noite e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.